O senador Randolph Rodrigues, líder do governo no Congresso, comparou Lula a Nelson Mandela por ter indicado seu advogado para o STF. O presidente da República, após um longo período na prisão, nomeou seu advogado para a Suprema Corte Constitucional. Só que o presidente da República não é Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da República é Nelson Mandela. E o advogado não é Cristiano Zanin, o advogado é Arthur Chascosson. E aí, o senador Randolph Rodrigues, durante a sabatina aí de Cristiano Zanin, comparando Nelson Mandela, presidente Lula. Que capacho, né? Como o sujeito que quer bancar o subalterno e consegue comparações fantásticas. Só o Lula até agora teve coragem de se comparar a Nelson Mandela. Mas o Lula também já se comparou, acho que é uma reencarnação do Tiradentes, Getúlio Vargas, Juscelino, ele ofendeu esses também com a comparação. E chegou até Jesus Cristo. E Mandela também foi numa das reencarnações, o Lula castigou o pobre Mandela. A África do Sul, o nosso capinha, aí com voz de castrato, não sabe disso? O Brasil é muito diferente da África do Sul. E o Mandela fica a anos-luz de distância do Lula, por um motivo muito simples. Ele ficou na cadeia anos, mudou de ideia, ele era a favor do fim do mais cruel tipo de discriminação, regime racista da história, que era o apartheid da África do Sul. E ele, depois que saiu, mudou de ideia, deixou de apoiar ações terroristas e percebeu que só se podia sair daquele impasse com um entendimento entre brancos e negros. Ele conviveu, ele conversou com o cara, com o chefe do partido que tinha mantido o Mandela na cadeia há anos, ficou um tempão, não me lembro agora quantos anos, mas foram muitos. Não dá para contar em dias, como o Lula, né? Mais de 500 dias. Não. E o Mandela conseguiu um entendimento e uma saída pacífica para um país que tinha tudo para cair numa destruição, numa guerra civil terrível. Ele saiu em ordem desse impasse e o Lula, que prometeu durante a campanha que pacificaria o país, só joga a lenha na fogueira. Começa por aí a coisa. Segundo, o advogado do Mandela nunca o defendeu por ladruagem. Mandela nunca foi acusado por isso. Mandela era um preso político. O Lula é preso político, o Lula está no Código Penal. Corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Então, devia poupar o Mandela da comparação. O Lula fica radicalizando o discurso, não tem nada a ver, e ele próprio disse que o Tribunal Federal não merecia ser rebaixado aí a um ajuntamento de amigos com a nomeação de um advogado do presidente. Ele disse isso durante a campanha. Agora pertence à Globo. Essas imagens que ficam escondidas, elas caem. A gente não pode mostrar, mas ele disse. E a internet não perdoa. Ele próprio disse que isso não podia acontecer também porque, segundo um homem, vou repetir, digno como Sobral Pinto, não pode alguém receber uma toga em troca de apoio, qualquer tipo de apoio ao presidente da República. Ele recusou um convite do Juscelino Kubitschek porque ele tinha apoiado a solução constitucional que permitia ao Juscelino tomar posse.
porque inventaram, depois da eleição, que eu precisaria ser eleito por maioria absoluta. Isso não existia. Ainda assim, ele recusou, dizendo que poderia ser confundido com um prêmio pelo apoio, e ele sempre disse que não aceitava qualquer cliente, porque o juiz, o primeiro juiz da causa é o advogado. E se ele recebia algum pedido, né, algum amigo queria ser cliente dele e tinha cometido crime, ele recusava, ele sempre se recusou, Sobral Pinto, a apresentar como inocente um culpado. Bom, e nós estamos acompanhando aqui ao vivo, para quem chegou agora, imagens do plenário do Senado. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, já anunciou a votação de Cristiano Zanin para a vaga ao STF. A gente vai acompanhar, a gente está vendo aí imagens ao vivo do plenário do Senado. Cris, quero te ouvir também em relação a essa comparação de Randolph Rodrigues, que comparou aí Lula com Nelson Mandela. Quero trazer aqui para a roda a afirmação do líder da oposição, Rogério Marinho, em relação a essa fala aí do Randolph, que disse o seguinte, abre aspas, quem dera se o espírito do presidente Lula fosse o mesmo de Nelson Mandela, de reconciliação e pacificação, de ter a altitude de entender que quem exerce o poder precisa olhar para frente. Então, aí foi a resposta do líder da oposição, Rogério Marinho, essa comparação de Randolph Rodrigues entre Lula e Nelson Mandela. Cris? E a gente pode ir um pouco além, né, Paula? Mostrar o momento em que essa militância de Lula ali dentro do Senado, exemplificada ali bem na figura de Randolph Rodrigues, descontextualiza a informação, omite fatos para induzir o público a erro. Obviamente que é erro. Ele está querendo dizer que Lula é igual a Nelson Mandela, que Lula foi preso injustamente, assim como Nelson Mandela. Só falta ele dizer que Lula merece o Nobel da Paz, porque Mandela também recebeu. Só que não. É tudo muito diferente. Eu não conheço especificamente esse caso da indicação do advogado pessoal para a Suprema Corte, mas a história de Mandela ela é relativamente bem conhecida no mundo e ele foi solto, ele era condenado à prisão perpétua por sabotagem e traição, se não me engano, mas a gente sabe que era uma prisão política. Ele já tinha sido preso antes por questões legais, fez parte de guerrilha armada, mas num contexto muito diferente de combate a essa segregação racial absurda que imperava na África do Sul, desculpe, e depois ele foi condenado à prisão perpétua por sabotagem e traição. Ele tinha também saído do país sem passaporte, enfim, quando querem perseguir, eles arrumam qualquer coisa, seja no Brasil, seja em outros lugares, mas Nelson Mandela era efetivamente um preso político, tanto que houve mobilização internacional pela soltura dele e depois de 27 anos preso, ele efetivamente foi solto, passou 2 anos ali, houve referendo, já teve eleição, foi eleito presidente e finalmente colocou abaixo o regime do apartheid. Eu tive o prazer de viajar como repórter para a África do Sul no início de 96, um ano e pouco depois do fim do apartheid, para ver como que o Brasil hoje estou confundindo tudo, como que a África do Sul se recuperava daquelas décadas de opressão ali, e tive a felicidade de ver negros estudando com brancos em escola, assistir apresentações de crianças negras com plateia branca. Isso não ocorria antes. Então, Nelson Mandela efetivamente foi merecedor do Prêmio Nobel da Paz. O Randolph trazer uma comparação esdrúxula dessas para esse momento absolutamente reprovável e deprimente da democracia, entre aspas, né, do Brasil, é de um desrespeito tamanho com a lembrança, com a memória de Nelson Mandela. Então, a gente vê que esse pessoal aí não respeita mesmo nem a veracidade dos fatos e muito menos a memória de pessoas que efetivamente foram presos de forma inocente. É muito diferente de cometer crime de corrupção e lavagem de dinheiro, né, Randolph? Muito diferente. Pois é, Cris, e tem mais pérola nessa sabatina. O senador Renan Calheiros elogiou Cristiano Zanin pelo que chamou de defesa da democracia.
Doutor Cristiano Zanin, foi visto aqui nessa sabatina, atende satisfatoriamente, sobejamente aos requisitos reclamados pela Constituição Federal. Mais do que aprovar este nome emblemático, este Senado Federal, sem dúvida nenhuma, hoje, homenageará o doutor Cristiano Zanin e a sua batalha meticulosa, silenciosa, solitária e humilde na defesa jurídica da democracia. E aí, Paulo, temos aí a comparação de senador Randolfo Rodrigues, de Lula com Mandela, e agora o senador Renan Calheiros elogiando o advogado Cristiano Zanin pelo que chamou aí de defesa da democracia. Paulo. Vou começar pelo final. O Renan não ia perder a chance de ter mais um ministro para chamar de seu. Ele sabe como é que funciona o jogo no Senado. Aliás, ele é um dos que constrói as regras desse jogo. E esse jogo o beneficia muito. Ele, nesta semana, conseguiu mais uma vitória no Supremo, deixou de ser réu ou teve arquivado um dos inquéritos, que é tanta coisa do Renan que a gente não sabe bem ao certo qual é. Mas para ele, este foro, como eu já disse, de prerrogativa de função, ele funciona muito bem. E a vontade de bajular para construir essa ponte, ou para firmar, consolidar essa ponte, ela leva o senador a mentir, inclusive. Ele fala que a luta do Zanin foi silenciosa. Não, não foi silenciosa. O Zanin contava com um aparato midiático poucas vezes visto. Falava o tempo inteiro, a hora que queria, e em qualquer canal de televisão, grande jornal e tal, estava todo mundo esperando para ouvir o Zanin. Então, de silêncio não houve nada. Inclusive, contava lá com um acampamento de lulistas que gritavam o tempo inteiro, havia convocações de manifestação, tudo que estava ao seu direito e disposição. Depois diz que foi solitária. Não, não foi solitária. Contou com o apoio de imenso grupo de advogados, inclusive chamado Grupo Prerrogativas, estava junto com ele, mais um monte de gente. Então ele encabeçou um movimento, mas não era solitário e nem silencioso, como diz o Renan. Mas o Renan objetivava outra coisa e certamente ele está conseguindo. Quanto ao Randolph e as comparações dele do Lula com Mandela, ele não precisava ofender o Mandela nesse nível para poder agradar o Lula. O Brasil não é a África do Sul. O Lula não é o Mandela. Os contextos são completamente diferentes. Para comparar o Lula ao Mandela, para iniciar, o Lula precisa ficar mais 25 anos preso, o Mandela ficou 27. Onde ele, como a Cris já descreveu muito bem, mudou de posição, amadureceu, entendeu o seu papel naquele processo. O Lula não entendeu nada. O Lula, quando foi presidente, ele iniciou o nós contra eles no Brasil, ele inicia esse discurso de ódio que a esquerda acusa a tudo e a todos de praticá-lo, foi o Lula quem iniciou, inclusive culpou os brancos de olhos azuis por uma crise econômica, se não me engano, de 2009, e depois desse tempo preso, ele volta à cena política, ao protagonismo, ao poder, para vingar-se. O governo dele não é um governo, um grupo político que quer dar uma direção ao país. É um grupo político que quer praticar a vingança. O Randolph usa a estratégia com um sinal invertido, que é aplicada também aos adversários do grupo do PT. Eles colam nos adversários do grupo do PT aquilo que é repudiado por todos, de forma que não se discute o repúdio a isso, como chamá-los de fascista ou nazistas. Agora ele inverteu o lado, ele colou o Lula naquilo que não se contesta como virtuoso, como elevado moralmente, que é a luta do Nelson Mandela, tentando assim elevar o Lula, né? Ilustrando a megalomania lulista e dos seus bajuladores. Não funciona, não há nenhum lastro, não há aderência para isso, né? E carece, evidentemente, de muita legitimidade para chegar perto daquilo que o Lula pensa que é. Ele já se comparou a muita gente, inclusive se comparou a Jesus Cristo. Lembro no dia que ele fez isso, eu só pensei, poxa, podia começar com a crucificação.
Augusto, o Renan Calheiros, então, fala que a luta de Cristiano Zanin foi silenciosa, solitária, em defesa da democracia. E como bem lembrou o Paulo ontem, né, o ministro do STF, Edson Fachin, arquivou mais um processo, mais um inquérito de Renan Calheiros sobre a suposta propina no caso da Transpetro. Ele é campeão mundial, né, de processos na Suprema Corte de qualquer país. Esse é o campeão. Eles vão arquivando e continuam a aparecer as delinquências do Renan. E que eu vou resumir o que eu acho disso aí. Se um dia eu for elogiado pelo Renan Calheiros, tenho certeza de que eu virei caso de polícia. Pode me encaminhar para a delegacia da esquina que eu vou sem reclamar.